como é que o mundo mudou nos últimos 40 anos. Me lembro, na fase aí de criança ainda, isso tem muito tempo, me perdoe os mais jovens, mas eu já estou com 57 já, né? Embora tenha essa carinha de 18, mas já tenho isso tudo. Entre os anos 70, 75, né, eu estava começando a me entender por gente. E observava como é que era o comportamento, a educação que a gente recebeu dos pais, a maneira que nossos pais conduziam as coisas. E a criança também se sentia muito segura à noite, né? Principalmente as crianças têm uma tendência a ter medo da escuridão, o fato de ter anoitecido, e a presença do pai e da mãe dentro de casa, isso deixava as crianças seguras, né? Para botar sua cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Então a vida era essa. A infância de antigamente era aquela infância em que a gente tinha pouco recurso, mas esse pouco a gente valorizava bastante. Passamos até alguns períodos difíceis. Embora meu pai fosse ex-combatente, ele não ganhava tanto assim. Muitas vezes eu vi minha mãe pegar 2 ovos, quebrar, fazer uma fritadinha, bater assim com garfo, para esticar aquilo, para cortar em pedacinho, para nós comermos ali dividido, né? Então as coisas eram muito difíceis. E a gente valorizava tudo isso, a gente não brigava por causa disso, os irmãos não brigavam por causa de alimento, nada disso. Em contrapartida, por ser roça, onde nós morávamos, ganhávamos laranja, banana, frutas assim de uma maneira mais fácil. Meu pai, ex-combatente, que lutou em 1945 naquele grande conflito mundial, e minha mãe uma pessoa simples, uma pessoa do lar. E aprendi muita coisa boa com esses dois. Estou falando tudo isso por quê? Porque naquela ocasião a gente aprendia que deveríamos sempre respeitar os mais velhos, jamais debochar de uma pessoa de idade ou uma pessoa com uma deficiência qualquer. Isso tudo era muito exigido por parte dos nossos pais, e não era assim só que eu observava com a minha família, era uma tendência cultural daquele período. Crescemos nesse ritmo, aprendendo aquilo que era, entre aspas, o correto. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo. E hoje em dia a gente observa que ao longo desses 40 anos, parece que, eu não sei se posso atribuir isso às mídias que foram surgindo, os canais de televisões, porque até então a gente ouvia muito rádio, nós não tínhamos condições de ter uma TV, a gente ouvia muito rádio, em especial a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que meu pai gostava muito. E a gente, criança ali, ouvia as notícias do rádio e dava uma credibilidade muito grande, né, para aquelas notícias. O rádio é como se fosse a voz da verdade. O que aconteceu ao longo desses 40 anos? Parece que com o crescimento dessa mídia maior, em doses homeopáticas, essa mídia, por um interesse escuso, por interesses que a gente não tinha esse alcance ainda, foram botando pitadas de maldades em suas programações, em suas novelas, em seus programas, e aquilo foi cada vez mais sendo acrescentado, né, homeopaticamente nessa programação, com o intuito que eu custava entender. Eu via, eu assistia, achava, olha, isso aí é doideira, isso aí é estranho. Né? Eu, meus 12 anos, por aí, isso, 78, 79, estranho, tô vendo um negócio ali estranho na novela e tal. E o que a gente ouvia em contrapartida, né? Não, a novela tá mostrando a realidade do mundo, isso aí que é a realidade e tal. E naquela época a gente não parava para questionar até que ponto esse monte de realidade toda hora sendo exposto, sendo mostrado, se é uma coisa 100% saudável mostrar a realidade, né, o tempo todo. Uma coisa é descobrir um caso de uma coisa errada que aconteceu na vida real, lá no interior do Nordeste, lá no interior do Sul ou no Rio de Janeiro, e pegar aquilo ali, você reproduzir aquilo ali de forma cinematográfica, com uma quantidade de vezes maior. Então, eu não sei até que ponto,
se expor, se enfiar essa realidade o tempo todo. A gente não sabe qual realmente o que fica por trás disso. Então eu, na minha inocência de garoto ali, eu já observava que tinha umas coisas estranhas acontecendo. Sempre comentei isso com colegas, sempre comentei isso com pessoas mais adultas, porém não tinha uma explicação real para isso. Pá, beleza. O tempo passou, a maldade ganhou proporções enormes. Hoje, gente, a gente está vivendo aí duas situações graves de conflitos, uma no leste europeu e a outra ali pelo Oriente Médio, em que esse assunto já está bem batido aí na mídia. Não posso ficar citando palavras literalmente aqui, né? Não posso falar literalmente o nome das coisas, porque a plataforma não gosta. Vocês sabem do que eu estou falando. E o que me admira, gente, o que me deixa admirado, o motivo pelo qual vim fazer esse vídeo aqui, é o seguinte: não entra na minha cabeça o porquê que pessoas comuns, chefes de família que não são abastados, pessoas comuns que eu estou falando, CLT, pessoas que têm seu salário fixo, pessoas que têm uma vida muito simples, ganha pouco, por que essas pessoas absorveram essas coisas ruins que foram sugeridas pelas grandes elites, pelas pessoas que detêm o comando das nações? Eu falo das nações porque essa coisa da maldade hoje, ela está presente em todos os continentes. Em todos os continentes. Não estamos aqui falando só especificamente de Brasil. Quando você sabe que esse pessoal das categorias altas, das grandes elites, essas famílias tradicionais, que têm influências políticas por aí afora, quando você sabe que essas pessoas, ou grandes empresários que já estão bem de vida há muito tempo, quando você sabe que eles apoiam essas coisas erradas, esses maus exemplos que a mídia coloca e que certos jornalismos também coloca como se aquilo não fosse tão mal assim, né? Como diz a música lá do RPM, a Alvorada Voraz, né? Que agem daquele jeito para o seu próprio bem. Então, quando é essa camada alta que faz isso, não é que a gente acha que eles têm razão. Depois eu vou entrar nessa parte para explicar porque que eu acho que eles não têm razão, que seria para eles também um tiro no pé. Mas eu vou voltar aqui. Quando a gente descobre que o chefe de família comum também apoia, também bate palma para certas coisas, a mãe de família também, para certas atitudes, coisas estas que pode ter um efeito colateral de vir contra seu próprio encontro, que você tem filho, você tem neto, você tem bisneto, e você vai estar fomentando futuras gerações que só vão trilhar para o lado do abismo. E você vê essas pessoas comuns batendo palma. Sabe por que eles batem palmas às vezes? Porque o ator fulano de tal pensa assim, a atriz fulano de tal pensa assim, o cantor fulano de tal pensa assim, eu também penso igual a ele. Eu sou chique. Hoje em dia, não ser conservador, não ter muito boa índole, não apoiar aquilo que é certo, aquilo que foi passado para que se tenha uma vida organizada, uma vida de evolução, muitas vezes contrariar isso dá status hoje em dia. Essas pessoas não param para pesquisar, para ler um livro, para ver uma notícia, para se informar um pouquinho sobre geopolítica, sobre aquilo que está passando na cabeça dos grandes, quais são os projetos deles. As pessoas não param para analisar isso a fundo e ficam apoiando coisas que eles criam. Só que as coisas que eles criam é para prejudicar você, que não tem os mesmos recursos que eles, mas é você quem dá o lucro para o mundo. As pessoas mais simples é que sustentam o planeta, porque dos 8 bilhões de habitantes, uma grande parte, não vou arriscar falar aqui o percentual, porque eu não pesquisei isso, tá? Sou humilde em dizer, mas uma grande parte são de pessoas simples que fazem serviços mais pesados
e que produzem de fato a economia mundial. A maioria das pessoas simples é que plantam o alimento, é que constroem as casas, é que estão lá nos hospitais, como enfermeiro, como assistente de limpeza. Então essas pessoas que fazem a economia funcionar, sem desmerecer aqui a situação dos empresários, que são os que geram emprego. Mas a grande camada mundial são de pessoas carentes. Essas pessoas cegamente, às vezes apoiam atitudes ou falácias ou narrativas defendidas por essas pessoas grandes, entre aspas. Muitos deles que são empresários que apoiam certas coisas absurdas, confiando que minha conta bancária tá cheia, tem dinheiro aí até a 20ª geração, né? Se eu ficar doente, o melhor plano de saúde, se meu filho ficar também. Então ele vai apoiando a esses loucos. Não estou dizendo aqui que todos os líderes são loucos, mas muitos deles são. E às vezes esse empresário apoia esses caras. Só, gente, que dinheiro pode se acabar sim. Ah, Jorge, que isso, cara? É bilhardário. Tá bom, tudo bem. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, em 1945, quando meu pai estava lá brigando, o que as nações tiveram que fazer para arrumar dinheiro, para sustentar aquele conflito. Gente, a economia cair, o mercado ficar de cabeça para baixo. Eu já vi muita empresa grande que ninguém imaginava quebrar. O cara ficou pobre, com um pires na mão, no meio da rua? Nem sempre. Mas que acabou. O cara foi aniquilado, o cara virou uma pessoa comum. Isso eu já vi. Vi, que eu digo na maneira de dizer, né? A gente se informou, a gente leu, já soube de casos. Então, é como eu estava falando, quando esses grandes apoiam essas ideias absurdas, aí, confiando que tudo é eterno, é quando eu acho que eles dão um tiro no pé. Agora, eles são eles, né? Eles, pelo menos nesse momento de confusão, eles têm esse pensamento, eles agirem assim, a gente ainda, sabe? Agora, uma pessoa comum, uma pessoa que passa por necessidade, apoiando coisas que prejudicam a camada dele, se não prejudica ele próprio, porque a gente vai embora, a gente vai morrer, mas vai ficar filho, vai ficar neto. E tem gente batendo palmas, gente, pra coisa absurda. Lá no Oriente Médio, aquela nação que foi atacada, por último, teve um grupo que atacou uma nação, né? Essa nação tem uma bandeira. Ela que recebeu o ataque. Tem um monte de gente, tem brasileiro aí pegando aquela bandeira, pisando em cima, pondo o cachorro para fazer xixi em cima. Pessoas que nunca ouviram falar, não sabem nem da história daquele país, não sabem da importância religiosa daquele país, não sabem de nada disso. Então, a mídia tendenciosa coloca aí um monte de coisas para fazer você pensar que é o certo, você não se informa. Muitos acabam acreditando e dando tiro no pé, sem saber, porque tá imitando lá o não sei quem lá, que tem youtuber para criança lá. O cara, né, era o Bambambam, agora tá sentindo que a coisa mudou. Mas, então é isso, gente. Eu tô fazendo aqui um desabafo nesse vídeo. Eu criei esse canal para desabafar, tá? Mas se você puder deixar um like aí para ajudar a gente, tá bom? Junto ao útil ao agradável, né? Então eu não entendo, você que é a pessoa comum, você que luta, você que pega trem, você que tem filho pequeno, você que tem que levar o alimento para dentro de casa, para de pensar igual esses caras grandes aí que quer o teu mal, cara. Eles querem o teu mal. Você tá apoiando coisa que nem sabe, que nem procurou saber. Parem com isso, gente, enquanto é tempo. Olha o que está acontecendo na humanidade. Justamente essa população que é prejudicada, em vez de, mais do que nunca, estar firme ali no seu propósito, é tentar se unir, nem que seja através de oração, de pensamento, de atitudes. Se a gente está num mundo em que existe uma filosofia democrática, eu poderia estar falando aqui essas palavras que eu não posso, porque a plataforma vai me prejudicar. Então, é isso, gente. O recado de hoje foi esse. Agradeço a atenção de vocês. Estaremos juntos no próximo vídeo. Beijo no coração.